abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 23, é o texto que nós lemos aqui no início do culto. Nós vamos ler esse texto novamente. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que o Senhor enche o nosso coração, que o Senhor molde a nossa vida, que o Senhor nos transforme, Pai, a tua vontade, ao teu querer, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu quero chamar essa mensagem de como vencer nos dias maus. Você já experimentou um dia mau na sua vida? Já experimentou um dia de uma notícia terrível? Você já experimentou um dia que parece que o chão, olha que estava fugindo já, meu Deus, né? Fugiu debaixo dos seus pés? Já experimentou um dia que você recebeu talvez uma ligação e ficou tremendo o dia inteiro, o coração perturbado, a mente, coração palpitando? Eu queria dizer para você que talvez porque você nunca vai experimentar um dia desses, mas infelizmente todos nós passamos por um dia mau. E infelizmente tem pessoas que passam por dias e dias de tribulação, dias maus, dias de angústia, dias de espera. E o que há de interessante é que no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um manual de como vencer os dias maus. Porque nós vamos ver aqui, irmãos, vários relatos de Lucas, que escreveu este livro, falando de como os discípulos passaram por dias maus, perseguição, inveja, ameaças, e Deus os livrou de forma assim, sobrenatural. Diante de situações que tudo parecia perdido, Deus vem com a sua mão da providência, a mão da misericórdia, e Deus age, confunde o inimigo, e confunde o perseguidor, e confunde aquele que faz a ameaça. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que estava com esses discípulos, Ele está com você, na sua vida também, louvado seja Deus. E eu queria perguntar para você também, já perguntei se você passou um dia mau. Eu quero perguntar para você, o que você faz quando acontece isso? Você senta, você esmurece, você desiste, você lamenta, você se queixa, você faz perguntas para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas preste atenção, existe uma forma de você enfrentar esse dia mau. Eu quero dizer para você que só os fortes vencem. Para vencer um dia mau tem que ser forte.
E a palavra do Senhor nos ensina como encontrar força. Lá em Filipenses 4,13 diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não seja fraco, porque se você for fraco, você não vai conseguir vencer. Lá em Provérbios fala assim, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena, a força pequena. E nós temos que ter uma grande força para vencer esses dias difíceis. Mas eu queria que você virasse a sua página da Bíblia, por favor. E nós vamos ver como é que começou o dia aqui dos discípulos, irmãos. No capítulo 3, vai dizer que Pedro e João estavam indo para oração. Estavam indo para onde, irmãos? Para oração. E quando eles chegam na porta do templo, a porta chamada Formosa, estavam indo colocar ali um rapaz coxo, que ficava pedindo esmola na porta do templo. E aí você já conhece a história, eu creio que todos conhecem a história. Aquele homem, ele pede esmola para Pedro e João. E Pedro e João falam para eles assim, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos poder, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E esse rapaz levanta e anda, e a população toda vê isso. No versículo 10, disse que eles reconhecem ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que acontecera. Aí, gente, as pessoas vão chegando para ver aquele milagre. Vão chegando, e Pedro começa a fazer um grande discurso. As pessoas vão chegando, e o versículo 12 diz que ele se dirige ao povo e fala para eles: por que vocês estão tão maravilhados assim? Não foi pelo nosso poder, não foi pelo nosso querer, ou por piedade, que nós fizemos ele andar. E Pedro faz uma acusação para eles. Fala, vocês lembram? Vocês negaram o santo e o justo. Vocês escolheram o homicida para ser livre. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E pela fé em o nome de Jesus é que esse nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, foi a fé por meio de Jesus que deu saúde perfeita na presença de todos vocês. Irmãos, aquele povo está maravilhado. E Pedro continua pregando e pregando, cheio da unção de Deus. Mas sabe o que vai acontecer? No capítulo 4, no início do capítulo 4, pode colocar para nós, Lucas. Eles falavam ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. E eles vieram, gente, nervosos. Por quê? Porque eles não queriam ninguém anunciando o nome de Jesus. Eles não queriam ouvir falar daquele nome. Eles achavam que depois da crucificação, o nome de Jesus ia morrer, ia ser apagado. Mas o nome de Jesus, irmãos, não pode ser apagado. É o nome que dura eternamente. E a palavra do Senhor diz que diante desse nome, diante de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há nome maior que o nome de Jesus. Não há nome mais importante, não há nome mais poderoso. Nós cantamos aqui hoje: eu clamo Jesus, teu nome é santo, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é cura. Então eles estão pregando, e esses homens chegam, as autoridades chegam ressentidas e falam para eles, e prendem eles. Os saduceus ficam furiosos quando ouvem falar em ressurreição. Os sacerdotes ficam furiosos quando ouvem falar o nome de Jesus. E eles prendem os apóstolos. Já era tarde, então eles não ouvem eles naquele dia, deixam para o dia seguinte. Eles passam a noite na prisão. O versículo 5 diz que no dia seguinte eles se reuniram em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, os escribas, ali no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um grupo formado por 71 líderes, homens que conheciam a lei de Moisés, homens importantes,
que eles eram como se fosse um tribunal para julgar crimes religiosos. Eles não julgavam outros tipos de crimes, mas somente os crimes contra a lei de Moisés. Então eram homens importantes que tinham nas suas mãos o poder de prender pessoas, até de acusar e de levar diante das autoridades romanas para mandar matar, como eles fizeram com Jesus. Então eles reúnem-se ali e mandam buscar os discípulos. Mas o versículo 8 vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Pedro vai anunciar Jesus. Ele fala assim: olha, foi pelo nome de Jesus, Jesus que foi a pedra rejeitada por vocês, os construtores. Jesus, foi no nome dele que este homem foi curado. E no versículo 12, é um versículo muito conhecido que Pedro vai citar. Ele fala assim, ó: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando aquelas autoridades veem a intrepidez de Pedro, veem como ele fala, veem a firmeza dele, eles falam assim: mas esses homens não são estudados? Esses homens são iletrados, indoutos? Como que esses homens falam com tanta autoridade? E eles se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, as pessoas reconhecem que você estava com Jesus, ou melhor, que você está com Jesus? Quando as pessoas conversam com você, o seu modo de falar te denuncia, porque o modo de falar de Pedro denunciou ele. Esse homem iletrado, esse homem que não estudou, um pescador rude, como é que ele fala assim com tanta autoridade, com tanta firmeza? Esse homem esteve com Jesus. Irmãos, quando a gente está com Jesus, a nossa vida é diferente. Quando a gente está com Jesus, as pessoas reconhecem, elas veem em nós a presença de Jesus, o nosso modo de falar, o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso modo de andar, de conversar, porque da nossa boca não sai palavra torpe, irmãos. Da nossa boca não sai maledicência. A nossa boca não fala blasfêmias, não fala coisas que profanam a Deus. A nossa boca é uma fonte de vida. Amém, igreja? A nossa boca é fonte de vida. Então, quando a gente conversa, as pessoas já sabem que eu sou crente da maneira que eu converso, porque é diferente o linguajar de um crente. Eles ficaram espantados de ver um pescador falando com tanta fluência, mas eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, agora nós vamos ver que os discípulos, eles vão sofrer ameaças. O versículo 16 vai dizer assim: que faremos com esses homens? Que faremos com eles? Porque toda a população de Jerusalém viu o que aconteceu. Nós não podemos negar que aconteceu um milagre. Todo mundo via que esse homem coxo ficava na porta do templo. Era um homem coxo que traziam ele e colocavam lá. Então nós não podemos falar que eles agora inventaram esse milagre. Nós temos que engolir esse milagre. O que é que nós vamos fazer? Então eles chamam os discípulos e ameaçam eles. No versículo de número 18, diz assim, ó: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Irmãos, foi um dia notório naquela cidade, mas foi um dia também de tribulação. Você já imaginou? Você está ali pregando, você está ali fazendo a obra de Deus,
O homem está ali, ó, padecendo, coxo, esmolando. E você, crente, chega lá, né? Chega o irmão Felipe lá e fala, levanta e anda. O homem anda, né? Sai pulando. E aí, de repente, chega a polícia e te prende. Você está preso. Aí passa a noite na cadeia. Porque por causa do benefício feito por alguém. Queridos, hoje nós não sofremos esse tipo de ameaça. Hoje nós podemos pregar. Eu posso ficar em pé na esquina ali e pregar. Eu posso abrir a igreja a qualquer hora do dia e pregar. Eu posso ir na praça Dr. Carlos, que é o lugar, né, que tem mais gente na cidade, e pregar. Ninguém vai me proibir de fazer isso. Só que nós temos tanta liberdade que a gente não faz. A gente está acomodado, a gente é preguiçoso, a gente acha tudo difícil. Jacques estava falando comigo esses dias, que Jacques às vezes questiona demais. Ele falou que o nosso problema hoje é o conforto. Nós temos tanto conforto que o conforto nos impede de fazer a obra de Deus. Eu lembro que, né, quando a gente era jovem, aqui na Cacilda, falava assim, ó, vai ter culto na casa da irmã domingo no Renascença. A gente despachava para lá a pé assim, ó. Vai ter culto lá no Major Pratos. Nós despachava, todo mundo dava e uma alegria, e uma alegrião, e uma cantoria no meio da rua. Hoje, se falar assim, irmãos, nós vamos ter um culto aqui, ó, na casa de Cacilda, aqui no bairro mesmo, pertinho. Pode contar quem vai, porque não tem moto, não tem bicicleta, não tem não sei o quê, porque acabou a gasolina, mas é tanta desculpa que nós vamos dar para não ir no culto, irmãos. Por quê? Por causa do conforto. Então, hoje, nós não sofremos ameaças, nós não somos presos pela palavra de Deus, mas nós somos presos pelas distrações desse mundo. Nós somos presos pelo conforto que nós temos. Nós precisamos sacudir de nós esse conforto e abraçar as causas do reino de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas nesse texto que vai te fortalecer, viu, crente? Vai te fortalecer. Quem quer ficar forte aqui, amém? Eita glória, né? Vai te fortalecer, vai te ajudar a ser um crente forte. Que tem uns crentes fraquinhos, né? Quando vem a luta, ai meu Deus, né? Fica desesperado. Mas o crente forte, ele clama o nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, primeiro, para você vencer, você não pode andar sozinho. Tem gente, irmãos, que não gosta de ter comunhão, não gosta de andar junto com os irmãos, mas tem que ter comunhão. O crente, para vencer, ele precisa de comunhão, tem que andar junto. O versículo 23 vai dizer assim, ó, uma vez soltos, procuraram quem, gente? Quem que eles procuraram? Os irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Irmãos, tem dia que você está assim, olha, uma necessidade tão grande, você tem que ter alguém para você conversar, você tem que ter alguém de confiança para você desabafar. Você sabia que desabafar pode curar você? Quem fica guardando muita coisa no coração, irmã Elizabeth, na mente, a pessoa adoece. Mas a gente precisa falar o que está sentindo. Não é falar com qualquer um, não é falar com qualquer pessoa em qualquer lugar, mas pedir Deus uma orientação e você procurar aquele irmão de confiança e desabafar, tirar de dentro de você aquele que está remoendo lá dentro, aquele negócio que está apertando. Desabafe com alguém, fale com alguém que você está sentindo no seu problema, sabe? E outra coisa, venha para a igreja. É na igreja que vai brotar a cura para a sua vida. Lá no Salmo 73 tem algo que eu gosto muito. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, depois você lê na sua casa. Diz que Asaf estava muito insatisfeito, porque ele via a sorte das pessoas ímpias e achava assim que o ímpio tinha mais privilégios do que o justo. Mas aí ele só foi se curar desse pensamento dele quando ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, a Bíblia não fala o que ele ouviu, o que ele viu, mas diz que ele viu o final da sorte do ímpio. Então, na igreja, nós temos revelações da palavra de Deus, nós temos conselhos sábios, nós temos orientação, nós temos comunhão, nós temos momentos de alegria com os irmãos da igreja. É um lugar gostoso, irmãos. Eu amo estar na igreja, eu amo estar com esses irmãos. Hoje de manhã nós falamos isso aqui, até o irmão Cristovim citou
algumas coisas hoje de manhã, falando que a gente precisa dessa comunhão. Precisa estar junto, nós somos uma família. Então os discípulos, o livro de Atos mostra isso, que eles andavam juntos. Eles tinham seus bens tudo em comum. Eu imagino eles cozinhando ali, repartindo a comida, dividindo agasalhos, dividindo talvez roupa de cama, dividindo pão. Diz que eles tinham tudo em comum e dividiam os bens com alegria. Então é preciso, para vencer o dia mau, precisa ter amigos, precisa ter comunhão. Claudionor está aqui, passou alguns dias maus, né, Claudionor? Ele passou sozinho, não. Deus levantou muitos amigos, amém, Claudionor? Muitos amigos, família, irmãos, todo mundo lá abraçado com Claudionor. Claudionor, tenha fé. Claudionor, você vai vencer. Isaías vai ser curado. Cada palavra, irmãos, era uma força. Cada palavra, sabe, era um estímulo. Agora já imaginou passar uma luta dessa sozinho? Passar uma luta dessa sem ninguém perto para você repartir a sua dor. Então, quando você passar uma luta, não passe sozinho, mas você deve pedir a Deus um companheiro, um irmão para te ajudar. E você precisa dessa comunhão na igreja. Você precisa de gente para te ouvir, gente que ora com você. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Às vezes, irmãos, eu estou com um problema sério e eu fico naquela angústia no coração. De repente, liga alguém e fala para mim, eu quero orar com você. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E quando a pessoa ora comigo, o coração parece que fica leve, a cabeça fica leve, irmãos, porque quando a gente ora, Deus, Ele fala conosco. A gente está falando com Ele, mas Ele fala conosco. Ele tira o peso do nosso coração. Então a gente precisa dividir com alguém. A gente precisa de alguém para orar com a gente. Eu lembro uma vez uma irmã, eu estava passando uns dias de luta, essa irmã falou assim, irmã, eu quero orar com você. Ela marcou os dias que ela ia orar comigo, quantos dias? Ela marcou até jejum para jejuar comigo, e eu tive que ser disciplinada e fazer aquele jejum com aquela irmã, porque ela abraçou uma causa junto comigo. A gente precisa de gente assim perto da gente. O crente não é uma ilha, o crente não vive sozinho, o crente precisa dessa comunhão. E a gente precisa dividir o fardo. Lá em Gálatas 6:2, fala assim, levai as cargas uns dos outros. O que é isso? É eu pegar a mala de João Campos, pôr na cabeça e sair andando? Não, gente, essa carga que está falando aqui, não é peso para carregar, não. Não é um saco de cimento, um saco de feijão. Essa carga são os nossos problemas, que Deus sabe que nós não podemos carregar sozinhos. Deus manda a gente dividir, levai as cargas um dos outros. Seja sensível. Se você vê alguém perto de você sofrendo, passando um dia mal, chega junto dele e ajuda essa pessoa. A igreja de Atos fazia isso. Então, primeiro eu tenho que ter comunhão, amém, gente? E segundo, eu tenho que orar mesmo, porque a oração é uma arma poderosa. Aqui os discípulos chegaram na casa, procuraram os irmãos, contaram tudo que aconteceu, e no versículo 24 diz que eles levantaram a voz unânimes. O que é unânimes? Juntos. Eu não sei como, isso é coisa do Espírito Santo. Eles falaram a mesma coisa, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E eles vão citar, um verso de um salmo onde Davi, ele vai falar, que as nações se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs e levantaram, contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles citam juntos, eles oram juntos em unânime, gente. É coisa muito linda. Os discípulos, irmãos, eles começam a orar e eles não têm medo das ameaças. Quando eles oram, eles não oram para Deus tirar as ameaças. Eles não oram para Deus cessar a perseguição. Eles oram para que Deus dê para eles intrepidez, para eles continuarem pregando. Sabe, queridos? Então, quando você estiver passando uma luta, em vez de ficar murmurando, reclamando, coloque-se diante de Deus. Eu não sei se você aguenta ajoelhar. Se você aguentar ajoelhar, prostre-se diante do Senhor. Quando você levantar, você vai ver a diferença. Porque quando a gente fala com Deus, irmãos, mas é uma paz no coração. Tem um trechinho
da palavra do Senhor, que diz que quando Jesus estava prestes a ser preso, lá no Getsêmani, ele se ajoelhou para orar. Os discípulos que ele levou para estar pertinho dele foi Pedro, Tiago e João. Mas eles cochilaram durante a oração de Jesus. Jesus orava em agonia e escorria, gotas de sangue dos seus poros. Tamanha era a agonia que ele sentia. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele terminou de orar, passou a agonia, ele levantou e falou: levantemo-nos e vamos-nos daqui. E alguns passos depois, eles já encontram Judas com aquela turma lá de soldados que foram para prendê-lo. Mas quando Jesus levanta da oração, ele não levanta mais suando gotas de sangue, não. Ele não levanta mais falando: Pai, afasta de mim esse cálice, não. Ele levanta fortalecido para cumprir a missão que o Pai lhe deu, e a missão era a cruz. Eu não sei qual é a sua missão, qual é a sua luta, mas se a oração fortaleceu Jesus, vai fortalecer você também, vai abençoar você também. Então fale com Deus, conte para Deus o seu problema, a sua dor. Você tem que investir mais tempo orando. Nós oramos muito pouco, gente. Já que se reclama muito, a gente ora pouco, a gente vem para a reunião de oração e a gente ora às vezes 10 minutinhos e acha que orou o dia inteiro. Nós precisamos de orar mais, falar mais com Deus. Quando a gente ora bastante, a gente tem menos problema de depressão, de estresse, de ansiedade, porque a oração, ela vai aliviar toda essa carga negativa de dentro de nós. Depois, queridos, nós vamos aprender com esse texto também que a maldade do mundo não pode frustrar os planos de Deus. O versículo 27 e 28 vai falar o seguinte, que aconteceu ali uma coalizão de forças contrárias. Os inimigos formaram um grupo de ataque poderoso contra os discípulos. Quem se juntou? Juntou quem? Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e com gente de Israel. Todo mundo contra os discípulos, todo mundo contra. E o interessante é que esse grupo de pessoas, todos eram inimigos entre si. Herodes era inimigo de Pilatos, Pilatos inimigo de Herodes, Pilatos inimigo do povo de Israel, os gentios também inimigos, todo mundo inimigo. Mas eles se juntaram para poder ficar contra o Senhor e o seu ungido. O que você entendeu disso aqui, queridos? Quem está contra você está contra Deus e o seu ungido, porque Jesus se identifica com a sua igreja. Então, quando alguém se levanta contra a sua vida, não é somente contra a sua vida, está se levantando contra o próprio Deus. Pilatos, Herodes, todas essas pessoas citadas aqui, eles não estavam diretamente fazendo algo contra Deus, mas quando eles atacavam a igreja, atacavam os discípulos, era Deus que eles estavam atacando, porque Jesus se identifica com a sua igreja. Então, amados, quando eles oram para que Deus possa fazer tudo o que a mão dele determinou. Se eles estavam agindo assim, é porque Deus permitiu, é porque Deus estava usando eles também. Aquele povo era um instrumento de Deus, sabe por quê? Porque quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia. Quanto mais eles atacavam, a igreja se fortalecia. Foi na perseguição que a igreja cresceu. Foi na dispersão, que a igreja cresceu. Quando a igreja foi perseguida, os discípulos ameaçados, eles saíram de Jerusalém e se espalharam por todas aquelas terras, vizinhas, e foram indo e pregando, e as pessoas conhecendo Jesus e espalhando o evangelho. Se eles continuassem em Jerusalém, eu não ia conhecer o evangelho, você também não ia conhecer o evangelho. Então foi na perseguição. Então até isso aí, eles foram instrumentos de Deus para que o evangelho fosse pregado. Agora o interessante é que eles não conseguiram, por mais que eles intentassem contra os apóstolos, por mais que eles mandassem prender, mandaram matar alguns deles. A Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada, mandou prender Pedro em outra situação. Mas o interessante é que eles não puderam conter o avanço da igreja. Sabe por quê? Porque o inimigo nunca vai poder frustrar os planos de Deus. Nunca. Se Deus tem um plano para a sua vida, pode se levantar quem for contra você,
que você vai ser vencedor. Você vai conseguir, porque o que Deus tem para você, ninguém vai tirar de você. Talvez muitas forças se unam contra a sua vida. Talvez pessoas, talvez alguém no seu trabalho, talvez, não sei, eu não tenho inimigos, viu gente? Mas tem gente que parece que tem inimigos, pessoas que se levantam para atacar, para dar, passar uma rasteira, para puxar o tapete de verdade. Mas eu quero falar com você, que tudo que intentarem contra você vai cair por terra, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Talvez alguém levanta para maquinar, para tramar contra a sua vida, mas ninguém pode impedir o plano de Deus. Jó falou lá assim em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Deus vai realizar o que Ele tem para fazer na sua vida e ninguém pode impedir isso. Então continue orando, buscando, se fortalecendo e crendo na promessa do Senhor. Depois nós vamos ver que os discípulos, eles vão pedir poder, no versículo 29, para testemunhar. Então quando você orar, preste atenção. Não fica orando somente por você mesmo, pelo seu bem-estar. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha despensa, Senhor, né? Abençoa minha geladeira, Jesus, abençoa, me dá saúde. Não, pare de olhar para você mesmo. Você não é o centro do universo não, viu gente? Você tem que olhar ao redor de você, porque ao redor de você é que está a missão que Deus te deu, é ao seu redor. Os discípulos oraram pedindo o quê? Poder para fazer a missão. Eles entenderam quem eles eram e qual era o propósito de Deus para eles. E você também, quando você orar, preste atenção, você tem que entender quem que você é. Você é quem? Você é um filho de Deus. Você é um servo de Deus. E Deus tem uma missão e tem um propósito na sua vida. Então você tem que orar segundo esse propósito. Você tem que orar dessa forma. Os discípulos oraram, Senhor, olha para as ameaças deles, não pediu para parar não, viu? Mas concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então o que eles queriam? Não queriam orar pela destruição dos seus inimigos. Eles não oravam por vingança. Senhor, faz chover fogo do céu sobre o palácio lá de Herodes. Senhor, né, faz um terremoto e destrói esse povo. Não. Eles oravam para que eles tivessem trepidez. O que é isso? Ousadia para falar no nome do Senhor, para falar por intermédio do nome de Jesus. Eles queriam ser usados, ser instrumentos de Deus. Então você vai ser abençoado, você vai vencer o dia mau quando você entender isso. Quando você entender que Deus tem uma missão para a sua vida e você parar de ser um coitado, ficar orando, lamentando, ai Senhor, minha vida está arrasada, eu estou perseguida, Senhor, ninguém me ama, ninguém me quer. Não ore dessa forma, mas ore pedindo o quê? Ousadia. Senhor, eu sou tua serva, estou passando luta sim, estou passando dificuldade mesmo, Senhor, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero anunciar teu nome, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor manda, eu quero ser uma crente íntegra na tua presença. Ore dessa forma, pedindo ao Senhor para você cumprir a missão de Deus na sua vida. Então, quando os discípulos oram assim, eles vão receber tudo que eles estão pedindo. Eles vão receber tudo e vão fazer coisas maravilhosas. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vira a página assim, ó, lá no capítulo 5, no verso 12, nós vamos ver o que vai acontecer no capítulo 5, no verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam-se todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, para você ver, eles pediram apenas intrepidez para anunciar e para realizar prodígio em nome de Jesus. E Deus concede a eles, porque muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos deles. Louvado seja Deus.
E por fim, queridos, nós precisamos orar pedindo ao Senhor o poder do Espírito Santo de Deus, porque ninguém faz a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. É impossível um crente fazer qualquer coisa, irmãos. Eu posso talvez cavar o dia inteiro um buraco usando a minha força física. Eu posso fazer muitas coisas de mim mesmo, mas a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo de Deus. Então os discípulos, quando eles oram, o que acontece? Vai tremer o lugar onde eles estão. Diz que a casa treme. Você já orou desse jeito para a casa tremer? Não aconteceu comigo ainda não, mas eu tenho vontade, viu, gente? Então eles oraram e o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eles anunciavam cada vez mais a palavra de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa ousadia, esse poder, para que as pessoas possam ver em nós que nós estamos com Jesus, que nós fazemos a obra de Deus não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Aqui diz no capítulo 5 ainda, que era tanta unção na vida deles, que eles pegavam os enfermos nas macas, nas camas, colocavam nas calçadas, está aqui no versículo 16 do capítulo 5, versículo 15. Pegavam as pessoas doentes, sabe, Guilherme, e colocavam nas calçadas. Para quê? Para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro passasse por cima deles. E todos eram curados. Irmãos, que unção poderosa, que unção maravilhosa, gente. Que coisa linda. Eu quero falar com você que esta unção não acabou. Que o Deus que derrama esta unção está presente aqui. Que essa igreja pertence a esse Deus que esses discípulos serviam. E por que nós não temos esse poder, irmãos? Porque nós não buscamos. Nós buscamos o nosso prazer, o nosso comodismo, o nosso conforto, a nossa casa nova, os nossos móveis, a nossa viagem de férias. Tudo isso vem em primeiro lugar em nossa vida. Quando a gente buscar Deus em primeiro lugar, irmãos, as outras coisas vão ser acrescentadas. Louvado seja Deus. Então, queridos, o que eles vão ter aí nesse capítulo 5? Eu separei esse pedacinho porque aqui eles vão fazer prodígios, vão fazer milagres, né? E o versículo 14 coloca para nós aí, Lucas. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Então, eles queriam poder para anunciar. Deus concedeu, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Pegava o povo enfermo, deitava nas calçadas e a sombra de Pedro passava, Senhor. Mas não era a sombra de Pedro que tinha poder, era a virtude do Senhor sobre ele que tinha poder para curar. E diz que afluía gente das cidades vizinhas e vinham para Jerusalém, levando os doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Mas aí, eu não vou continuar lendo não, que é muita coisa, mas vai levantar mais perseguição, porque quanto mais eles pregam, mais perseguição aparece. Eu quero falar com você, que você é um crente em Cristo Jesus. Quanto mais você serve a Deus, mais luta você vai passar. Ninguém serve a Deus, irmão, sentado na rede, tomando água de coco. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós podemos passar luta sim, podemos passar aflições sim, mas o nosso Deus está conosco. O nosso Deus nos sustenta, nos ampara, está conosco o tempo todo. Ele está conosco o tempo todo. E Ele nos guarda e nos protege e nos livra do mal. Então, queridos, Deus ouviu a oração dos discípulos, sim, porque eles oraram segundo a vontade de Deus. Eles oraram para fazer a obra de Deus. Quando eu orar e a minha oração estiver alinhada com a vontade de Deus, eu vou receber tudo que eu estou pedindo. Então, o que eu posso fazer para vencer o dia mau? Para vencer as adversidades? Eu vou ter que parar de ter pena de mim mesmo, Cacilda, e passar a olhar para os outros. Eu tenho que parar de olhar aqui para o meu umbigo, abrir a janela e ver que lá fora tem gente. Quando eu começar a olhar as outras pessoas, pessoas que Deus ama, que Deus quer libertar, que Deus quer salvar, a minha vida vai ser muito, muito diferente. Então nós precisamos orar pedindo o poder do Senhor e orar pelas pessoas. No livro de Jó tem algo também poderoso que eu quero compartilhar com vocês. Depois de muito tempo de aflição, depois de muito tempo de doença e de pobreza extrema,
A sorte de Jó foi restaurada, sabe como? Quando ele orou pelos amigos dele. Depois daquela oração que ele orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte dele. E ele voltou a ser um homem mais saudável e muito mais próspero do que era, do seu estado anterior. Então eu convido você a pensar grande. Não fica orando só por você e por sua casa, não, viu? Ore pela obra de Deus. Ore pelo avanço do reino de Deus. Ore para que mais pessoas conheçam Jesus. Ore para que mais pessoas sejam libertas dos domínios das trevas. E você vai ser um crente vencedor, um crente forte, corajoso, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu convido você a orar comigo. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos visite, que o Senhor nos conceda esse poder, essa alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, a irmã Fátima está pedindo ajuda lá no fundo, se umas 2 irmãs lá para ajudá-la. Agora, viu, gente? Oi? Já foi? Já? Amém, graças a Deus, amém. Tá, é outra coisa, amém, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Nós queremos ser crentes fortes, Senhor, para saber enfrentar os dias maus aqui nesse mundo tenebroso, que nós temos que morar nesse mundo tenebroso, Senhor, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Nós temos que conviver, Senhor, com muitas coisas ruins, com o pecado que habita nesse mundo, mas nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, que nos ajude, Senhor, a ser crentes fiéis, Senhor, que a nossa fidelidade esteja acima de tudo, ó Deus, que nós possamos buscar ao Senhor, pregar a Tua palavra com ousadia, manifestar o Teu nome a esse mundo. Nós queremos ser, Pai, como essa igreja aqui do livro de Atos. Queremos receber poder do alto, Senhor. Queremos orar pelos enfermos para eles serem curados. Nós estendemos nossas mãos hoje para o Senhor e pedimos que derrame sobre nós virtude do alto, poder do alto, Senhor, porque eu sei que o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ó Deus. Nós é que mudamos, nós é que somos instáveis, nós é que somos, Senhor, meu Deus, sacudidos pelo vento de um lado para o outro, mas o Senhor permanece, Senhor, para sempre, assentado no seu alto e sublime trono, reinando poderoso no controle de todas as coisas. Olha para nós, Senhor, nós não somos nada, nós somos pessoas simples, mas nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos fortaleça, Senhor, que derrame sobre nós do Teu Espírito Santo, que o Senhor derrame Teus dons sobre a Tua igreja, Senhor. Nós queremos esses dons, meu Deus, para trabalhar e para fazer a Tua obra. Nós pedimos, ó Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.